Muito boa noite, meus caros alunos. Estamos no nosso quinto bloco de aulas, o que não significa necessariamente quinta aula, como já devem ter reparado, na justa medida em que temos subdividido os blocos em várias aulas. Por exemplo, este bloco, o quinto bloco, comporta duas sessões, duas aulas. A primeira começa com a enunciação e o estudo do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da boa-fé e da igualdade. Terminamos este bloco não, esta aula, esta lição, e passamos para a sessão seguinte, que faz parte deste bloco quinto, onde trataremos do princípio da imparcialidade e do princípio da justiça. A ordem não devia ser esta, devíamos começar pelo princípio da justiça, em segundo lugar, da igualdade, em terceiro, imparcialidade, em quarto lugar, boa-fé, em quinto, proporcionalidade e, em último lugar, razoabilidade. Mas vou inverter a ordem dos fatores e dar aula deste jeito, dividindo, como anunciei, a sessão, o bloco, em duas partes. A primeiríssima aula, esta, vai incidir, vai arrancar no princípio da proporcionalidade, algo que obtém positivação na Constituição Portuguesa, mas também no CPA, no Código de Procedimento Administrativo. Se lermos com atenção o teor do artigo 7º e também do artigo 266, número 2 da Constituição da República Portuguesa, perceberemos qual é o alcance deste princípio. Qual é o alcance do princípio da proporcionalidade? Veremos, nomeadamente, que se fala aqui da adequação dos fins aos fins prosseguidos. Adequação do comportamento da administração pública, adequação do comportamento da autoridade administrativa ao critério, ao princípio da proporcionalidade. As decisões da administração não devem colidir com direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos, e se acontecer isso, há que ponderar, há que sopesar a atuação em função deste princípio capital, que é o da proporcionalidade. Falamos, portanto, da medida do necessário. Portanto, o critério é necessidade. Será que o ato da administração pública é ele mesmo necessário? Impunha-se que o poder administrativo atuasse nesse momento e daquela forma? É o princípio da necessidade. Em segundo lugar, o critério que devemos considerar imanente ao princípio da proporcionalidade é a razoabilidade, ou seja, proporcionalidade stricto sensu. Nós juntamos aqui, dividimos aqui proporcionalidade e razoabilidade, mas devemos entender que ambas as perspectivas inserem-se na compreensão do princípio da proporcionalidade. Falamos, portanto, da proporcionalidade stricto sensu ou razoabilidade. Atenção que este ponto, que é o da razoabilidade, desperta no legislador, leva-o a desdobrar-se também, ou desdobrar o tal conceito, em duas manifestações normativas no CPA. Já falamos do artigo 7º, mas também o artigo 8º fala-se explicitamente da razoabilidade. Quando se diz que o advérbio usado é manifestamente desrazoável, está-se mais uma vez a afirmar que o critério que afere, o critério aferidor da validade de um ato da administração pública deve ser o da razoabilidade. Temos, portanto, em segundo lugar,
o princípio da razoabilidade, aqui afirmado. Em terceiro lugar, o princípio da boa-fé. Ora, também aqui, mais uma manifestação da subserviência do direito administrativo face ao direito constitucional. Mais uma vez, a afirmação de que o direito administrativo não passa de um direito constitucional aplicado. Temos no artigo 266 da Constituição a afirmação do princípio da boa-fé. Número 2, boa-fé. Que também encontra respaldo, encontra refração no artigo 10º do CPA. Fala-se aqui do princípio da boa-fé, indicando que, no exercício da sua atividade, a administração pública e os particulares devem relacionar-se segundo as regras da boa-fé. Regras da boa-fé. Mais um princípio de difícil densificação, simultaneamente fácil, mas difícil, porque sabemos, intuímos quanto ao teor da boa-fé, mas a delimitação rigorosa das fronteiras da boa-fé é difícil. Apesar de tudo, tendo consagração constitucional, tendo consagração legal, é importante preocupar-nos um bocadinho com a sua densificação. Temos um grande auxiliar no artigo 10º e no artigo 266 da Constituição. Quando falo em 10º, falo um 10º do CPA. Este princípio da boa-fé tem uma implicação, ou várias implicações delineadas no número 2 do artigo 10º. Fala-se aqui do dever de ponderar os valores fundamentais do direito relevantes em face das situações consideradas, e em especial a confiança suscitada na contraparte pela atuação em causa. Princípio da confiança. Porque senão teríamos a afirmação daquele princípio que estudaram no primeiro semestre, noutras cadeiras, de direito civil ou de introdução ao direito, que é o devenir é contra factum próprio. A atuação da administração pública, a ação consequente da administração pública, a ação anterior, o comportamento anterior da administração pública, consolidado esse comportamento, não pode ser de ânimo leve, contrariado, só porque os ventos mudaram de orientação. Há expectativas legítimas que se criam com um determinado comportamento coerente, ou determinados comportamentos. E é por respeito a esse critério da proibição do venire contra factum próprio, do voltar-se contra os próprios factos, os factos praticados ao longo do tempo pelo poder administrativo, que nos leva a perceber também aqui uma manifestação de boa-fé. Porque senão a administração pública estará a atuar de má-fé quando vai mudando de orientação como catavento. Inconsistentemente e muitas vezes ilegalmente. Mais um princípio que devem estudar é o da igualdade. Algo já conhecido desde o primeiro semestre. Conhecido na cadeira de Direito Constitucional, na cadeira do Direito da União Europeia e noutras cadeiras mais. Nesta unidade curricular, o que nos importa é casar o artigo 13 da Constituição e também o 266, número 2 da Constituição, com o artigo 6º do CPA. 6º do CPA. Ambos insistem na ideia da igualdade como princípio fundamental no Estado de Direito português. A igualdade aqui leva-nos também a questionar do caráter taxativo ou não taxativo do artigo 13. Por outras palavras, o artigo 13, quando discrimina todos esses fatores que correspondem à violação do princípio da igualdade, e que ele mesmo, artigo 13, proíbe, está a elencar uma lista fechada, elencar fatores únicos, exclusivos, que caracterizam a igualdade, ou será uma enumeração meramente exemplificativa? Por outras palavras, se houver algo mais e que contraria o nosso sentido
o nosso senso comum quanto à afirmação ou à negação do princípio da igualdade e que não consta dessa lista, será que temos autorização para considerarmos que está sem presença de um ato violador do princípio da igualdade? É este o ponto que nós devemos refletir na aula, na parte interativa da nossa lição, depois de terminada esta exposição. Já viram que a lista que vem aqui no artigo 6º é aquela também que vem no artigo 13 da Constituição Portuguesa. Fala-se da razão da não privação, de que ninguém pode ser privilegiado ou beneficiado ou prejudicado de qualquer direito, ou privado de qualquer direito, ou isento de qualquer dever, em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, condição social, económica, etc, etc. Quero saber se esta lista é uma lista fechada ou podemos introduzir mais outras componentes que não foram previstas pelo legislador, quer constituinte, quer ordinário. E com isto, o primeiro bloco que nos vai ocupar nesta aula está apontado. E está apontado, tendo nós de referir também a bibliografia de suporte. Os alunos devem preparar esta aula com base no manual do professor Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos, Direito Administrativo Geral, tomo 1, páginas 214 e seguintes. Depois, não se esqueçam dos artigos do Código do Procedimento Administrativo. São os elementos que devem utilizar na preparação desta aula. Não se esqueçam que também, depois de cada aula, teremos a ocasião de debater um caso prático concernente ao tópico estudado. Posto isto, faço um intervalo para imediatamente a seguir debatermos estes pontos aqui apresentados, debatê-los no âmbito de um caso prático, ou de um questionário, ou de perguntas feitas pelos alunos a título de dúvidas. Temos, portanto, 4 princípios que nos vão ocupar nesta aula, desenvolvendo alguns aspectos teoréticos que não constam deste resumo. Não se esqueçam que este vídeo não passa de um vídeo resumo, anunciador do plano de aula, com os suportes que vamos introduzir na plataforma, mas o importante é que peguem neste vídeo, preparem a aula para depois as dúvidas que surgirem no âmbito da lição possam ser dúvidas compreensíveis, dúvidas que façam algum sentido, não o que se passa corriqueiramente, que é o de levantar questões só para ocupar o espaço. Quer dizer que, com o tempo disponível de preparação, os alunos têm a obrigação de se apresentarem à aula com dúvidas mais inteligentes, mais consistentes e opiniões já formadas. Estamos aqui depois do intervalo, em condições de aprofundar algo que não cabe neste resumo, tirar dúvidas que eventualmente surjam, ouvir os alunos quanto às opiniões que têm a respeito de todos os tópicos aqui alinhados e até já.